Porque o texto de Gênesis 7 é o relato do dia mais terrível que a humanidade já passou. Não há registro na história da humanidade de um dia mais terrível do que Gênesis 7. Esse dia foi o dia que toda a humanidade pereceu. Imagina os gritos, os corações apavorados, a angústia daqueles que não tinham a mínima esperança de sobrevivência. Gênesis capítulo 7 é o dia mais terrível da humanidade. E esse texto está aqui para nos ensinar algumas lições. Esse texto está aqui para mostrar para nós, ao mesmo tempo, a justiça de Deus, mas, ao mesmo tempo, demonstra a graça divina. Porque o nosso Deus é santo, justo, mas gracioso. Ele não é mais justo do que gracioso, nem mais gracioso do que justo. Mas Deus é perfeitamente santo, perfeitamente justo e perfeitamente gracioso. Esse capítulo registra para nós o dia em que Deus pesou a sua mão de juízo contra a humanidade que vivia na geração de Noé. E esse texto tão triste, do ponto de vista da humanidade, tem muitas coisas a nos ensinar para que quando enfrentarmos os dias maus, possamos sobreviver a esses dias. Quero convidar você a abrir a Bíblia, vamos fazer a leitura de Gênesis capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor. Então o Senhor disse a Noé: entre na arca, você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-las em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. E Noé fez tudo o que o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Casais de animais grandes, puros e impuros, de aves e todos os animais pequenos que se movem rente ao chão vieram a Noé e entraram na arca como Deus tinha ordenado a Noé. Depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia em que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias, nesse mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram e as comportas do céu se abriram e a chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Naquele mesmo dia, Noé e seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com suas 3 mulheres, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e elevaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas.
Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo o que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaram Noé e aqueles com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Vamos orar? Mantenha sua Bíblia aberta. Ó Deus, fala ao nosso coração. Possamos aprender à luz da Tua palavra. E que a Tua palavra, ó Deus, que é viva, poderosa e eficaz, impacte a nossa vida com poder, nos edifique, nos exorte e nos ajude nos dias maus. É o que eu te peço, ó Deus, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a primeira coisa a dizer desse texto é que esse texto não é uma alegoria, não é uma poesia. Esse texto não é nada além do que uma narrativa histórica. O texto, ele pontua alguns detalhes para que o leitor compreenda que, de fato, o que está escrito aqui aconteceu. O texto fala do dia em que Noé entrou na arca, quantos anos ele tinha. O texto demonstra claramente para nós que o autor inspirado quis relatar para nós um fato. Portanto, quando olhamos para Gênesis capítulo 7, nós temos uma narrativa histórica do dia em que Deus pesou a mão de juízo contra a humanidade. Como eu estava dizendo na introdução, todos nós já passamos por dias terríveis. Agora pega esses dias terríveis que você já enfrentou, aqueles que eu já contei aqui, e multiplica e amplia o terror, a angústia, o sofrimento, a tristeza. E talvez a gente chegue perto de compreender como a humanidade sofreu nesse dia. E nesse texto há algumas verdades que a gente precisa se atentar. E a primeira delas é que só os justos sobreviverão nos dias maus. Só os justos sobreviverão nos dias maus. O texto está falando da primeira vez que Deus estabeleceu juízo contra a humanidade. O texto mostra para nós que todos os ímpios pereceram. Apenas Noé e sua família foram salvos. O texto deixa claro que Deus separou Noé e sua família e os salvou. Verso 1 do capítulo 7 diz: Então o Senhor disse a Noé: Entre na arca você e toda a sua família, porque você é o único justo que encontrei nesta geração. Nós já vimos em outros capítulos que Noé andou com Deus, foi justificado por fé e por isso foi poupado do dia do juízo. Ele e sua família foram poupados. E aqui a gente já compreende que só os que andam com Deus serão poupados no dia do juízo. Só os justos se salvarão. A Bíblia nos promete um outro dia tão terrível quanto o dilúvio. A Bíblia nos promete um dia em que Deus mais uma vez recolherá a sua mão de graça e pesará a sua mão de justiça e santidade contra uma humanidade pecadora e caída. E a Bíblia deixa claro para nós que só os justos sobreviverão. Apóstolo Pedro, nos falando desse dia que virá,
ele vai dizer o seguinte, lá em 2 Pedro capítulo 3. Amados, esta é agora a segunda carta que lhes escrevo. Em ambas quero despertar com estas lembranças a sua mente sincera, para que vocês se lembrem das palavras proferidas no passado pelos santos profetas e do mandamento de nosso Senhor e Salvador, que os apóstolos de vocês lhes ensinaram. Antes de tudo, saibam que nos últimos dias surgirão escarnecedores, zombando e seguindo suas próprias paixões. Eles dirão: o que houve com a promessa da sua vinda? Desde que os antepassados morreram, tudo continua como desde o princípio da criação. Mas eles deliberadamente se esquecem de que há muito tempo, pela palavra de Deus, existem céus e terra, está formada da água, e pela água o mundo daquele tempo foi submerso e destruído. Pela mesma palavra, os céus e a terra que agora existem estão reservados para o fogo, guardados para o dia do juízo e para a destruição dos ímpios. Para a destruição dos ímpios. Não se esqueçam disto, amados. Para o Senhor, um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns. Pelo contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. O dia do Senhor, porém, virá como um ladrão. Os céus desaparecerão com grande estrondo, os elementos serão desfeitos pelo calor, e a terra e tudo que nele há será desnudada. Visto que tudo será assim desfeito, que tipo de pessoas é necessário que vocês sejam? Vivam de maneira santa e piedosa, esperando o dia de Deus e apressando a sua vinda. Naquele dia, os céus serão desfeitos pelo fogo, e os elementos se derreterão pelo calor. Todavia, de acordo com a sua promessa, esperamos novos céus e nova terra, onde habita a justiça. Portanto, amados, enquanto esperam estas coisas, empenhem-se para serem encontrados por Ele em paz, imaculados e inculpáveis. Tenham em mente que a paciência do nosso Senhor significa salvação, como também o nosso amado irmão Paulo lhes escreveu com sabedoria que Deus lhe deu. Pedro, então, já no seu tempo, estava alertando a sua geração de que há um dia reservado para o juízo de Deus. E que já naquele tempo já tinham zombadores que diziam: olha, está tudo do jeito que está. Mas Pedro lembra a igreja de que Deus é paciente. E a paciência do Senhor significa a salvação. Mas Deus não removeu dos seus planos o dia de juízo. A Bíblia deixa clara para nós que um dia, esse dia vai chegar. E Pedro é claro em dizer para nós que esse dia de juízo é para a destruição dos ímpios. O que significa? Que os justos não sofrerão esse juízo. O que significa? Que os justos ainda aguardam a promessa que vem depois do juízo. Eles esperam novos céus e nova terra. O que significa para nós? Que para o justo, nós não ficamos aguardando o dia mau, mas esperamos o dia feliz. O justo não olha para o fim, para a sua história, numa perspectiva negativa, mas ele confia no Deus soberano que faz promessas e que cumprirá a sua promessa de salvar, e mais do que isso, de nos dar a sua herança, e como a Bíblia afirma, novos céus e nova terra. Então, um dia a Bíblia promete que haverá o juízo de Deus tão terrível como foi em Gênesis capítulo 7. E aqueles que sobreviverão serão
semelhantes a Noé e a sua família. A pergunta que a gente precisa fazer ao nosso coração sempre é: será que nós cremos em Deus ao ponto de sermos justificados pela fé? Estamos salvos não, não porque estamos na arca, mas porque estamos debaixo da sombra da cruz? Será que temos uma fé verdadeira e genuína, uma fé que confia no Deus que é soberano, um Deus que é gracioso e paciente, mas também que é santo e justo, ao ponto de viver uma vida justa? Será que nós, se vivêssemos na época de Noé, Deus olharia para nós e diria: entre na arca, porque encontrei um outro justo como Noé. Entre na arca, você e sua família, porque eu encontrei também outros justos como Noé. Ou será que, se vivêssemos nesse tempo, nós estaríamos nos afogando nas águas do juízo de Deus, porque escolhemos uma vida ímpia, rebelde e distante do Senhor? O homem que anda, ou melhor, só os justos sobreviverão nos dias maus. E aí a gente pode aprender ainda na narrativa que o justo que sobrevive é o homem que anda com Deus e ele é caracterizado pela obediência. O verso 2 e verso 6 diz assim para nós: leve com você 7 casais de cada espécie de animal puro, macho e fêmea, e um casal de cada espécie de animal impuro, macho e fêmea. E leve também 7 casais de aves de cada espécie, macho e fêmea, a fim de preservá-los em toda a terra. Daqui a 7 dias farei chover sobre a terra 40 dias e 40 noites, e farei desaparecer da face da terra todos os seres vivos que fiz. Verso 5 agora. E Noé fez tudo como o Senhor lhe tinha ordenado. Noé tinha 600 anos de idade quando as águas do dilúvio vieram sobre a terra. Um homem justificado por fé é um homem caracterizado pela obediência. Imagina que loucura obedecer essas ordens de Deus. Imagina que loucura Deus dizer: construa uma arca, construa um grande barco, onde você e sua família e mais alguns animais serão salvos do dilúvio. E Noé foi e começou a construir. Deus deu os detalhes da construção e a Bíblia diz no capítulo 6 que Noé seguiu à risca o plano de Deus. Deus deu ordem para que os animais fossem até Noé. E Noé colocou todos eles na arca. Imagina se eu e você seríamos obedientes a esse ponto. Dentro da nossa perspectiva hoje, muitos de nós diriam: mas Senhor, esse animal aqui, para quê? Que utilidade ele vai ter? Sabe de uma coisa, Senhor? Esse animal é muito feio, esse eu vou deixar fora da arca. Esse aqui me dá medo, não quero ele perto de mim, deixa ele fora da arca. Esse aqui é esquisito demais, Senhor, não sei porque tu criou um troço desse. A obediência é a marca daqueles que não apenas ouvem, mas confiam na voz de Deus. Não apenas ouvem, mas confiam na orientação do Senhor e se submete a esta orientação. A obediência não necessariamente é desejar fazer o que Deus quer que a gente faça. Porque nem sempre, em primeiro momento, algumas ordens de Deus são fáceis para nós aceitarmos. Fácil para nós entendermos, fácil para nós concordarmos. Mas um homem que anda com Deus é caracterizado pela obediência. Ele simplesmente obedece. Ele obedece.
Quando Jesus multiplicou, ou melhor, sempre falo multiplicou, mas quando Jesus transformou a água em vinho, ele deu uma ordem: encham aqueles jarros de água. Eu fico imaginando aquele serviçais no casamento. O que esse cara quer? Água tem. Acabou foi o vinho. Por que eu tenho que encher essas talhas, esses jarros de água? Jesus não explicou o seu plano. Ele disse: encha de água. E eles encheram de água. E a Bíblia diz que ele transformou água em vinho. Deus, ele não é obrigado a explicar para nós os seus planos. Ele não é obrigado a revelar para nós o que ele vai fazer. Mas quando ele dá a ordem, ele espera a obediência. E Noé obedeceu, porque a obediência é característica de um homem que anda com Deus. Será que nós temos caracterizado, será que nós temos demonstrado visivelmente a nossa fé por meio da obediência? Será que as pessoas nos identificam como homens, como mulheres que andam com Deus porque olham para nós e veem um testemunho daqueles que obedecem a Deus? Ou será que nós somos caracterizados apenas em obedecer a Deus naquilo que nós concordamos com Deus? Já disse para os irmãos e vou repetir: concordar com Deus para obedecer é conveniência, não obediência. Eu não tenho que concordar com Deus, eu preciso me submeter. Andar com Deus é caracterizado pela obediência. Mas há uma outra lição importante nessa narrativa. Só com uma família sólida suportaremos o dia mau. Pensa comigo, talvez a gente não estejamos vivos no dia que Deus pesar a mão de juízo contra a humanidade. Mas isso não significa que a nossa vida será uma vida de flores, será uma vida de apenas coisas boas. Eu e você sabemos que passamos por dias maus. E nos dias difíceis, nos dias que as nossas pernas tremem, que o medo toma o nosso coração, que a angústia é forte, que o perigo é evidente, o que nos mantém firmes, além de nossa fé? Eu posso dizer, à luz desse texto, que necessitaremos de alicerces, precisaremos de uma família sólida. Porque uma família, quando não está solidificada, ela não está pronta para suportar os dias maus. Quantas vezes a gente vê famílias acabarem porque um problema sério chegou e eles não estavam prontos para esse dia. De repente as coisas estavam indo bem, mas a empresa quebrou. A família não estava preparada para esse dia. De repente tudo estava caminhando bem, mas o câncer chegou. A família não estava preparada para esse dia. De repente tudo estava caminhando bem, mas a morte de um parente chegou. A família não estava preparada para esse dia. E quando nós não temos uma família sólida, teremos dificuldades para suportar os dias maus. Há relatos, e não são poucos, de casamentos que acabam, por exemplo, quando o filho parte primeiro que os pais. Porque os pais não conseguem mais lidar um com o outro. Porque o alicerce daquele casamento eram os filhos.
Sem uma família sólida, nós teremos dificuldade de suportar os dias maus. E Noé tinha uma família sólida. O verso 7 ao verso 13 vai dizer o seguinte: Noé, seus filhos, sua mulher e as mulheres de seus filhos entraram na arca por causa das águas do dilúvio. Verso 8: casar de animais grandes, puros, impuros, de aves e todos os animais pequenos que se movem rente ao chão, vieram a Noé e entraram na arca, como Deus tinha ordenado a Noé. Depois dos 7 dias, as águas do dilúvio vieram sobre a terra. No dia que Noé completou 600 anos, 1 mês e 17 dias. Neste mesmo dia, todas as fontes das grandes profundezas jorraram, e as comportas do céu se abriram, e chuva caiu sobre a terra 40 dias e 40 noites. Verso 13. Naquele mesmo dia, Noé, seus filhos, Sem, Cã e Jafé, com sua mulher e com as mulheres de seus 3 filhos, entraram na arca. O texto faz questão de repetir 2 vezes a família de Noé. Só nessa perícope aqui do verso 7 a 13. O texto faz questão de mostrar que Noé não estava sozinho. O texto faz questão de mostrar que Noé tinha uma família. A gente tem poucas informações da família de Noé, mas podemos, a partir das informações que temos, dizer com toda certeza que aquela família era composta de um pai que foi justificado pela fé, de um marido que era um homem de Deus, de uma esposa que apoiou e confiou no seu marido, filhos que tinham a mesma fé de seu pai. Nós não temos muitas informações dessa família, mas sabemos que o pai dessa família era um homem de Deus, que o marido dessa família andava com Deus, que a esposa dessa família apoiou, confiou no projeto que Deus havia dado a seu marido. E mais, nós sabemos que os filhos desta família também tinham a mesma fé de seu pai. No capítulo 9, Deus vai fazer uma aliança com Noé, e não apenas com ele, mas também com seus filhos. Nós precisamos de ter base familiar sólida para suportarmos os dias difíceis. Imagina como foi difícil para Noé. Imagina se Noé não tivesse o apoio de sua família. Imagina se Noé não tivesse a certeza de que este projeto salvaria não apenas a sua vida, mas a família mais os seus. Imagina se Noé estivesse preocupado apenas consigo mesmo. Imagina se Noé tivesse sido um péssimo pai. Imagina se Noé fosse um péssimo marido. Imagina se a esposa de Noé fosse como a esposa de Ló, por exemplo. Imagina se os filhos de Noé fossem submissos. Mas o texto diz que Noé foi salvo com a sua família. Eu estou falando do pior dia que a humanidade já viveu. No dia mais terrível que a humanidade passou, uma família foi salva por Deus. Mas há uma terceira coisa que a gente aprende aqui. Só Deus pode pôr fim ao dia mau. Só Deus pode pôr fim ao dia mau. E Ele faz isso muitas vezes de maneira milagrosa, mas outras vezes de maneira simples. O texto vai dizer assim para nós, no verso 14 a 16. Com eles entraram todos os animais de acordo com as suas espécies, todos os animais selvagens, todos os rebanhos domésticos, todos os demais seres vivos que se movem rente ao chão, e todas as criaturas que têm asas, todas as aves e todos os outros animais que voam. Casais de todas as criaturas que tinham fôlego de vida vieram a Noé e entraram na arca. Verso 16 agora.
Os animais que entraram foram um macho e uma fêmea de cada ser vivo, conforme Deus ordenara a Noé. Então o Senhor fechou a porta. Os animais foram a Noé pela ordem de Deus. E Deus fechou a porta da arca. Imagino a angústia de Noé e sua família de dentro da arca, aguardando Deus fechar a porta. Imagina aquela família dentro da arca, esperando que Deus pudesse concretizar a salvação, esperando que Deus fechasse a porta daquele barco, para que então aquela família pudesse experimentar o livramento. Mas não é Noé que precipitadamente corre e fecha a arca. Não é Noé que busca meios, juntamente com seus filhos, para que a arca fosse fechada por dentro. Mas é Deus que fechou a porta. Isso significa para nós, meus irmãos, é que Deus é tão soberano que Ele é que fecha a porta. É Ele que tem a última palavra. É Ele que tem o poder para nos livrar dos momentos mais difíceis que nós enfrentamos. Mas há uma segunda aplicação que a gente pode tirar desse ponto. No dia mau, não há nada que podemos fazer para nos livrarmos, apenas confiar em Deus. Imagina agora, de dentro da arca, Noé e sua família ouvindo os gritos do lado de fora. As pessoas pedindo socorro. As pessoas gritando, angustiadas, sofrendo o terrível juízo de Deus. Noé não poderia fazer nada. Ele só poderia confiar em Deus. Porque é Deus que disse quem entrar na arca, e é o próprio Deus que fechou a porta da arca. Fechar a porta da arca significa que ninguém mais poderia entrar na salvação. Fechar a porta da arca significa que ninguém mais poderia desfrutar deste livramento. Imagina o desespero dos que ficaram de fora. A gente aprende aqui então, mais uma vez, que a salvação pertence ao Senhor. É Ele que escolheu quem entrou na arca. É Ele que fechou a porta. E Deus é justo para isso. E Deus é justo para isso. Mas, em quarto lugar, o dia mal terminou. Para poucos, o resultado foi vida. Mas para todos os outros, o resultado foi morte. Verso 17 a 24 vai relatar para a gente o final desse dia terrível. O texto diz: 40 dias durou o dilúvio sobre a terra, e as águas aumentaram e levaram a arca acima da terra. As águas prevaleceram, aumentando muito sobre a terra, e a arca flutuava na superfície das águas. As águas dominavam cada vez mais a terra, e foram cobertas todas as altas montanhas debaixo do céu. As águas subiram até quase 7 metros acima das montanhas. Todos os seres vivos que se movem sobre a terra pereceram. Aves, rebanhos domésticos, animais selvagens, todas as pequenas criaturas que povoam a terra e toda a humanidade. Tudo que havia em terra seca e tinha nas narinas o fôlego de vida, morreu. Todos os seres vivos foram exterminados da face da terra, tanto os homens como os animais grandes, os animais pequenos que se movem rente ao chão, e as aves do céu foram exterminadas da terra. Só restaura Noé
e aqueles que com ele estavam na arca. E as águas prevaleceram sobre a terra 150 dias. Esse momento mau, esse momento mau que estou chamando de dia mau, terminou. E para poucos, o resultado foi vida, mas para todos os outros, o resultado foi morte. Diante disso, meus irmãos, eu quero concluir minha mensagem fazendo as 4 aplicações. A primeira: ande com Deus antes do dia mau. Ande com Deus antes do dia mau. Busque a Deus enquanto se pode achar. Conserte a sua vida diante de Deus enquanto as coisas estão bem. Viva uma vida para Deus. Tenha sede por Deus. Queira, de fato, viver seriamente uma vida piedosa. Não faça da sua vida com Deus apenas uma religiosidade. Não se contente em ser membro de uma igreja. Não esteja satisfeito simplesmente porque você se considera um cristão ou um evangélico. Mas olhe para dentro do teu coração e busque andar com Deus antes do dia mau. Porque se um dia o dia mau chegar, você estará preparado para ele. A minha oração é que todos nós passemos muito pouco por dias ruins. Se eu pudesse fazer uma oração a Deus, eu diria a Deus: Senhor, por favor, nos poupe dos dias maus. Poupe minha igreja dos dias maus. Poupe meus irmãos dos dias maus. Se eu pudesse dizer isso para Deus, eu diria, como desesperadamente na pandemia eu orei para que Deus não permitisse que nenhum de nós partíssemos naquela pandemia. Mas a vida não está nas nossas mãos. E muitas coisas que acontecem estão fora do nosso próprio controle. E mais, fora da nossa própria vontade. Ou nós descansamos num Deus que é soberano, justo e bom, e que conduz todas as coisas e resolvemos andar com Ele, ou nós sucumbiremos diante dos dias maus. Se nós não estivermos preparados para esses dias, talvez questionaremos a Deus, a sua existência e a nossa própria vida com Ele. Talvez, se nós não estivermos preparados para esse dia, nós abriremos mão de coisas preciosas, valorosas, porque não saberemos lidar com o dia mau. Portanto, ande com Deus antes do dia mau. Quando Deus, lá em Gênesis capítulo 6, disse que salvaria Noé, e Deus então anunciou o dilúvio, passaram-se 120 anos até chegar esse dia. Noé já andava com Deus 120 anos antes desse dia mau. Ande com Deus antes do dia mau. Mas a segunda aplicação é: fortaleça a sua família antes do dia mau. Ensine seus filhos sobre Deus. Fale sobre Deus. Anuncie o Evangelho para os seus filhos. Prepare os seus filhos, não apenas para viver, mas também para morrer.
Alguém já disse que quando nós nos preparamos para morrer, aí sim nós sabemos viver. Mas enquanto nós não nos prepararmos para a morte, ainda viveremos como se a vida estivesse em nossas mãos. Portanto, fortaleça sua família antes dos dias maus. Ensine a sua família que o alicerce da vida não está nos tesouros deste mundo, não está nas prosperidades, nas obras que nós podemos fazer com as mãos, porque o dia que nós não tivermos mais essas coisas, ainda continuaremos de pé. Ensine a sua família que nós estamos vivendo em um mundo mau e terrível, que não há esperança para um mundo que não vive a redenção. Mostre claramente para os seus de que não há esperança de uma vida melhor na ciência, na tecnologia, na prosperidade, na educação, na sociedade. Porque enquanto esse mundo manchado pelo pecado não se encontrar com o Criador, por meio de Cristo, experimentar a redenção, não haverá esperança para dias melhores. Mostre para sua família que precisamos viver dias contentes. E viver dias contentes é vivendo no muito, glorificando a Deus, mas vivendo no pouco, também glorificando a Deus. É experimentar e desfrutar dos deleites, das alegrias, dos prazeres que Deus nos dá, com o coração repletamente grato, reconhecendo que tudo vem dEle, para abençoar as nossas vidas, para que volte para Ele, como glória e louvor. Mas também nos dias difíceis, ensine aos seus filhos que Deus não deixa de ser bom, amoroso e justo, quando restringe, quando não nos dá aquilo que nós queremos. Porque se a nossa fé for pautada em parte daquilo que entendemos de Deus, talvez nós não estaremos fortalecidos e nem seremos capazes de fortalecer a nossa família. Deus não é apenas amor. Deus não é apenas gracioso, paciente, misericordioso. Deus é justo, Ele é santo. Fortaleça a sua família antes do dia mau. Meu avô, quando saiu para morrer, ele tinha um câncer terminal. Lembro, era um adolescente. Ele sabia que ele nunca mais voltaria para casa quando ele foi para o hospital. Ele chamou minha avó e disse: olha, aqui nessa caixa está todos os documentos. Aqui nessa pasta está todas as contas pagas. Ele chamou os filhos, abraçou os filhos, ele chamou os netos, falou algo para nós e foi. Aquela foi a última vez que eu vi meu avô. Ele preparou a casa. Ele preparou para que nós pudéssemos prosseguir sem sua presença. Nós precisamos entender que a vida, ela é passageira. E que nós devemos nos fortalecer. O grande problema da geração de Noé é que eles viveram como se Deus não existisse. E como se nunca o mal chegaria. Jesus chega a dizer que eles viviam dando-se em casamento, casando aqui e ali, vivendo as suas vidas como se nada estivesse acontecendo, como se Deus não existisse. E é exatamente assim que vai ser a geração
que sofrerá o dia do juízo de Deus. E me parece que é assim que a gente vive. A gente vive como se a vida fosse apenas desfrutar das coisas boas e negar as coisas ruins. Como se viver uma vida feliz fosse apenas viver desfrutando das coisas boas e jogando para debaixo do tapete as coisas ruins. A gente se nega a lidar com as coisas ruins. E a gente quer viver apenas as coisas boas. E a gente vai vivendo, e me parece que a gente vai vivendo como se, de fato, não houvesse um Deus e que Ele não tivesse anunciado já para nós que haverá um dia de juízo. 2000 anos se passaram e talvez muitos zombadores do nosso tempo se juntam com os zombadores da época de Pedro e dizem: está tudo como está. Sempre houve céus e terra. Está tudo como está e continuará como está. Mas o que nós não podemos é abusar da paciência de Deus. Lembre-se que Pedro diz que a sua paciência é sinal de salvação. Mas a terceira aplicação: confie em Deus no dia mau. Confie em Deus no dia mau. No dia mais difícil que você enfrentar, se agarra a Deus. Naquele dia que você não tem mais o que fazer, confie em Deus. Naquele dia em que as dificuldades forem tamanhas e você não tem o que fazer, confie em Deus. Porque é Ele que fecha a porta. É Ele que fecha a porta da arca. Em último lugar, e essa aplicação é para aqueles que verdadeiramente são a igreja de Jesus. Nós nunca teremos um dia mau como juízo. Nós nunca teremos um dia mau como juízo. Sabe por quê? Por causa de Cristo. A Bíblia diz que o juízo de Deus que estava sobre nós caiu sobre Cristo na cruz. Toda a ira de Deus que era para ser derramada sobre nós, como foi derramada em Gênesis capítulo 7 contra a humanidade da geração de Noé, caiu sobre Cristo. Não teremos uma arca para nos salvar, mas temos uma cruz. E se nós não tivermos na cruz, estaremos perdidos. Cristo tomou sobre si os nossos pecados, morreu em nosso lugar, para que eu e você pudéssemos aguardar um novo céu e uma nova terra. No dia do juízo de Deus, como diz Pedro, quando tudo for desfeito pelo fogo e pelo calor, nós aguardaremos um novo céu e uma nova terra. Porque isso foi conquistado por Cristo na cruz. Portanto, o que nós devemos fazer é crer em Jesus para a nossa salvação.